Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês, falar um pouquinho sobre os livros que mudaram a minha forma de enxergar o mundo, bem como as pessoas, enfim, livros que me fizeram ser uma pessoa melhor, né, digamos assim. Antes eu peço que você se inscreva aqui no canal, se está me visitando pela primeira vez, deixa aí um joinha, um comentário também, porque isso ajuda muito. Compartilhe este vídeo com as pessoas que você sabe que gostam de livros, de literatura. E também aqui nas descrições vou deixar o link do meu Instagram, por lá eu estou sempre produzindo conteúdos, falando de livros, enfim. O que me influenciou a gravar este vídeo, simplesmente o fato de eu, querer compartilhar um pouquinho sobre as minhas experiências com os livros. Dizer sim que os livros são capazes de transformar as pessoas, são capazes de propor experiências assim inimagináveis. E é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês. Sei que na internet tem uma porrada de vídeos com esse título, livros que mudaram a minha vida, livros que mudaram a minha forma de enxergar o mundo. Enfim, eu acredito muito que os livros eles são capazes de propor uma experiência única para cada pessoa, né? E cada indivíduo é um ser individual, né? Cada pessoa tem ali a sua experiência e é isso que conta, tá? Provavelmente vocês já conhecem os livros de que eu irei falar aqui. O primeiro é Os Miseráveis, do Victor Hugo. E sim, gente, esse livro ele produziu em mim um mix de sentimentos, né? Victor Hugo ele é um monstro, ele é um gigante da literatura francesa. E eu não li muitos livros dele. Na verdade foi Os Miseráveis e Os Trabalhadores do Mar, que por sinal eu gostei demais também. E para mim o Victor Hugo ele tem uma escrita, uma forma, né, de contar suas histórias e de criar ali os seus personagens. Ele trabalha muito com essa questão da redenção do homem, né? Ele vai desenvolvendo os personagens e tem aquela coisa do sofrimento. E o protagonista ali vai chegando num ponto em que ele precisa se redescobrir. Aí tem aquela coisa do lado humano, sabe? Foi um livro que me deu, assim, vários tapas na cara, sabe? Foi um livro que quando terminei de lê-lo, eu fiquei mal, sabe? Mas eu não tô aqui pra romantizar nada, né? Acho que os livros já são romantizados demais. Porque eu me senti um péssimo ser humano, de verdade. Nossa, a construção do personagem, né, do protagonista ali, o Jean Valjean, né? Para quem já conhece a história, está familiarizado com este personagem. É uma coisa assim que eu não consigo expressar, sabe? É só para quem não conhece ainda, não vou dar spoiler da história, mas só para ficar a par aí do que acontece. Jean Valjean é um homem que ele cometeu um crime, né? Ele roubou um pedaço de pão para sobreviver e ele foi incriminado por isso. Ele foi preso e ficou anos no cárcere por causa disso. E quando ele é, enfim, liberado da prisão após todos esses anos, ele é perseguido a vida toda, né? Então a vida toda ele tem de fugir desse ato que ele cometeu para sobreviver. Mas a história não foca nisso, né? Isso na verdade são coisas superficiais aqui na história. O livro tem a dizer, é tão denso, é tão profundo, sabe? O Victor Hugo, ele faz críticas sociais poderosíssimas nesse livro. Bate muito nessa tecla da injustiça, coisas que ocorrem às pessoas e gera em nós um sentimento assim, de repulsa. E no desenvolvimento do personagem, tudo que ele vai, né, viver ali na sua vida, Victor Hugo ele vai te levando cada vez mais profundo, de modo que a gente vai adentrando a natureza humana, sabe? E ele faz isso nos livros, é algo já característico, pelo menos nesses dois livros dele que eu li. Ele faz isso de uma forma, sabe, que te toca muito, né? Eu fiquei profundamente tocado com a construção desse personagem, com tudo que ele sofre, com esse progresso, sabe, de redenção ali, de mostrar o lado bom da humanidade, mas também de mostrar o lado que não é tão agradável assim. Então o Victor Hugo tem isso me toca muito e de certa forma isso fez com que eu tivesse um olhar mais sensível, fez com que eu pegasse ali os refletores da vida e jogasse assim, mirasse para mim e olhasse para dentro de mim. Então foi um livro que me tocou bastante. Enfim, comenta aqui nos comentários se você já leu alguma coisa do Victor Hugo e principalmente Os Miseráveis. Se não leu, leia. É um calhamaço de 1510 páginas, mas é incrível, então leia. Segundo é Na Natureza Selvagem, do autor John. Eu sempre erro a pronúncia, tá? Então relevem. Vou pular essa parte. Natureza Selvagem é um livro inspirado
na vida de um jovem americano, John McGadness, né, uma pessoa real mesmo. O livro, de fato, ele foi inspirado na vida desse jovem, que era um rapaz inteligente, tinha estudo, tinha uma vida confortável, tinha dinheiro, mas ele simplesmente decide deixar, né, os caminhos ali que o pai estabeleceu para ele, que as pessoas idealizavam para ele, e simplesmente sai pelo mundo e adentra a natureza selvagem, né? Ele vai lá pro Alasca, para as geleiras lá do Alasca, enfim. De fato, algumas coisas aqui foram romantizadas para a história ficar um pouco interessante. Tem meio que um ar jornalístico, sabe? Sim, é um resumão que eu tô falando aqui para vocês, né? Quem tiver interesse, tem link aqui de compra lá na Amazon, você pode estar adquirindo o livro. Esse foi um livro que ele me tocou no seguinte ponto e me fez enxergar que nós, seres humanos, somos assim multiverso, sabe? Isoladamente nós temos o nosso próprio mundo. E isso me faz pensar tanto de pessoas, sabe, que são acometidas por diversos sentimentos, pessoas que às vezes são até taxadas como ingratas. Ah, você tem tudo, você tem casa, você tem seus pais, tem pessoas que te amam, e simplesmente você larga tudo e sai pelo mundo. É um livro que nos leva a entender que ele simplesmente sai pelo mundo porque ele tem algum vazio ali ao qual as coisas não preenchiam ele, né? Então ele sai numa busca frenética, em busca de si mesmo, né? Pelo menos é a forma que eu enxergo esse tipo de comportamento. Então ninguém entendia porque que ele fazia isso e de fato ele adentrava a natureza selvagem, o que faz muito jus ao título aqui do livro. E aí ele sobrevivia ali com o que ele caçava, com o que ele tinha, sabe? E ele não precisava disso de fato, ele vivia pelas estradas, pegando carona. E são essas pessoas que davam relatos da jornada do McGadness, né? É um livro que te faz pensar muito e te faz ter um olhar mais sensível também para entender o lado do outro, sabe? O que leva as pessoas a terem determinado tipo de comportamento. Então esse livro, ele me tocou muito porque ele é um livro triste. Eu não vou falar muita coisa aqui, mas leiam. É um livro muito triste, ele tem um final bem triste. Sem contar que o livro tem várias referências, tanto filosóficas, né, quanto literárias também, nesse sentido. Vários autores ali, várias citações de autores, cujas frases compõem muito, acrescentam muito aqui no livro. E no sentimento desse jovem, né, que saía aí pelo mundo em busca de si mesmo, sabe? Acho que foi a mensagem que eu consegui captar aqui. Tem um trechinho aqui que eu queria ler para vocês. Eu queria movimento e não curso calmo de existência. Queria excitação e perigo e a oportunidade de sacrificar-me por amor. Sentia em mim uma superabundância de energia que não encontrava o escoador em nossa vida tranquila. Leon Tolstói, Felicidade Familiar. É um trecho aqui do livro. Esse trecho foi sublinhado num dos livros encontrados com o Chris, né, nos momentos finais da vida dele ali, quando ele foi encontrado morto. Enfim, ao longo do livro vocês vão deparar com inúmeras citações. Gente, é um livro muito tocante, sério, bem triste. Então recomendo que vocês leiam também. O terceiro é um livro já batido, porque eu estou sempre indicando este livro aqui, sempre falando bem dele, que é 7 Minutos Depois da Meia-Noite, do Patrick Ness. Esse livro é uma ficção, a gente vai encontrar aqui elementos de realismo mágico. E ele conta a história do Conor O'Malley, que é um garoto de 13 anos, se eu não me engano. E o Conor, ele é bem taciturno, assim, ele é um garoto bem na dele. Ele sofre muito com a doença da mãe, né? A mãe dele sofre de câncer e é que tudo indica, ela está prestes a partir. Os medicamentos não dão certo, o tratamento de câncer dela não está funcionando. E o Conor, ele tem muito medo, né? Ele tem muito medo de perder a mãe. Durante alguns momentos ali na trama, o Conor, ele se depara com um monstro, que é uma árvore. E esse monstro aparece para ele para contar 3 histórias, né? Esse monstro propõe ao Conor contar 3 contos para ele. Então esse monstro que aparece para ele, após, né, contar esses 3 contos, ele vai reivindicar do garoto um 4º conto. Neste 4º conto, a que tudo indica, existe uma verdade a qual o Conor precisa falar. Então é um livro, gente, que parece bobo a sinopse, parece infantil, mas sério, foi um livro que ele me falou comigo muito sobre desapegar. Eu já sofri de dependência afetiva, tá? Depois em um outro vídeo eu posso falar sobre isso com vocês.
E é um livro que ele falou muito comigo, sabe, acerca de desapegar, deixar ir embora. Por mais que doa, por mais que você sofra, deixa ir embora. Porque às vezes segurar algo que te adoece, sabe, que te martiriza, não é o melhor caminho, por mais que você acha que você não consegue viver sem aquilo ou sem alguém. E no caso desse livro, ele falou muito comigo, a mensagem foi muito forte nesse sentido, sabe? Então deixa ele embora. Então é um livro que fala sobre perda, sobre superação, sobre crescimento, desenvolvimento. É uma história muito bem contada, sabe? O Patrick Ness também tornou um dos meus autores favoritos de ficção, assim, nesse gênero. Tem uma adaptação cinematográfica que também é muito fiel ao livro, então acho que vale a pena aí vocês lerem também. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, gente, foi um outro livro que, nossa, mexeu muito comigo, sensibilizou muito, né, em muitos aspectos e me fez enxergar o mundo e as pessoas de uma outra forma. Às vezes a gente fica preso ali no nosso casulo e acho que só a gente é que sofre, que as coisas dão errado pra gente. Então os livros, o bom é que a literatura tá aí, existe para nos fazer enxergar que não é isso e que muitas pessoas podem estar passando por coisas terríveis, enquanto nós, que poderíamos estar agradecendo pelo que a gente já tem, está reclamando. Vidas Secas, de Graciliano, é um livro que sensibiliza qualquer pessoa, ambientado nos lugares áridos do Nordeste, a seca em alta, a fome, a miséria, enfim, temas pertinentes, né, a esse tipo de lugar. E Vidas Secas conta a história do Fabiano e sua família, e eles vivem peregrinando, né, pelo mundo. Eles não têm um lugar próprio, eles não sabem o que vai ser, né, no dia de amanhã. E o Fabiano, ele tem um vocabulário muito limitado, ele não consegue se pronunciar muito bem, ele não consegue se comunicar bem, o que dificulta muito a comunicação. Um ponto muito interessante que o autor mostra aqui: a ferramenta principal de comunicação no mundo é a linguagem, é através da linguagem. Então, se eu tenho uma linguagem muito debilitada, muito limitada, dificilmente eu vou conseguir chegar aos lugares, vou conseguir alcançar. Então o autor mostra isso aqui a fundo nesse texto, e fala também sobre pequenas ambições, né? Que é uma família muito pobre e eles tinham como ambição aqui uma cama de palha, sabe, na qual eles pudessem dormir. Então são pequenas ambições que são tão grandes para algumas pessoas. Talvez aquilo que é pequeno demais para você, em contrapartida para outras pessoas, são extremamente grandes. Eu estou falando em termos de conquista, em termos de valores, de coisas que nós temos. Então é um livro que ele te faz pensar sobre gratidão, né? Agradecer por aquilo que você já tem e pensar que outras pessoas gostariam de estar no seu lugar, viver o que você vive, ter o que você tem. Então é um livro que me tocou muito a esse respeito também. E por último, gente, Olga Lendl, no livro Os Fornos de Hitler. O livro é um relato de uma sobrevivente do nazismo, da Segunda Guerra Mundial. E a autora aqui, que é a Olga, ela conta em detalhes todos os perigos, todo o sofrimento que ela passou no período nazista, no período da Segunda Guerra Mundial. Um livro que ele joga em você assim, olha, um caminhão de sofrimentos, né? Que a gente vai lidar com diversos tipos de sofrimentos, de humilhações. E essa protagonista, que é a autora do livro, ela conta em detalhes o que ela viveu nos campos de concentração de Birkenau e de Auschwitz. É muito sofrido, sabe? Lidar com o sofrimento do outro e saber, poxa, será que eu já sofri mesmo? Na vida eu sei que é algo assim muito intrínseco a cada pessoa, né? Muito peculiar a cada um. Pensa se de fato a gente sofreu mesmo. Enfim, é uma dica que eu deixo para vocês, livros que mudaram a minha vida, mudaram a forma de eu enxergar o mundo, de eu pensar nas coisas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas. Deixe um joinha, um comentário, compartilhe o vídeo. E obrigado por ter me assistido. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até mais.